Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, vou abrir aqui também. Lucas 4. Glória a Jesus. Lucas 4. Para a glória de Deus. Aleluia. Vai achando aí. Lucas 4, vou achar aqui também. Em nome de Jesus. Quem crê que Deus vai te abençoar poderosamente hoje? Então prepara aí o que Deus tem para a nossa vida. Verso 18. Verso 17, vai. 17. Lucas 4, 17. Lucas 4, 17. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 4, verso 17. E foi dado um livro, o livro do profeta Isaías, o qual abriu o livro e achou o lugar que estava escrito. Olha o que estava escrito, Jesus lendo, Jesus que está lendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tomando a dar, um ministro assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estava fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Põe a Bíblia aberta no banco, levante a mão lá em cima, diga: vai se cumprir todas as promessas da minha vida. Aplaude Jesus e aplaude a palavra e glorifique a Deus em nome de Jesus. Senta com a sua Bíblia aberta, e eu preciso da sua atenção por alguns minutos na introdução aqui, para me voltar para Lucas 4. Nós vamos entender rapidamente em Lucas capítulo 4 que Jesus, ele entra na sinagoga, esse texto, e aqui vai se cumprir uma promessa, e a promessa começa ele abrindo as escrituras, porque toda promessa na tua vida está dentro da palavra. Vou repetir, isso aqui é muito poderoso. Deus não vai te dar nada que está fora da palavra dele. Tudo que nós vamos viver, ela está baseada dentro da Bíblia. Tudo que nós vamos viver, vou repetir, está baseada dentro das escrituras. Escute que isso aqui é muito importante você entender, principalmente nós que somos pentecostais, em nome de Jesus. Nós que vamos, algumas pessoas que fazem visitas em igrejas, vão em igrejas, eu mesmo prego na igreja, eu abri minha agenda de novo, tem alguns lugares para me ministrar, e quando eu vou ministrar, eu tenho cuidado do que eu vou pregar, mas também, presbíteros, eu tenho cuidado do que eu vou ouvir, porque lá, em nome de Jesus, nós temos o que? Muitas pessoas lá dentro daquele ambiente, daquele movimento. Agora mesmo estou indo para ir em agosto numa igreja em Belo Horizonte, do pastor Pedro Davi, um jovem muito abençoado, vai inaugurar lá e vai ter um evento lá muito poderoso. Mas esses eventos, onde tem ajuntamentos de pessoas, nós temos tem que tomar muito cuidado do que nós vamos falar, mas também do que vamos ouvir, porque esses ambientes são propícios a gente ouvir coisas que estão baseadas na Bíblia, mas também ouvir coisas que estão fora.
Então toda palavra, toda promessa que Deus falar, que vai fazer, está dentro da palavra. Quem crê nisso? Vou profetizar de novo. Tudo que Deus te prometeu, que está dentro da palavra, vai se cumprir. Deus não cumpre nada que está fora da palavra dele. O próprio Jesus vai viver, e Lucas 4 nos mostra algo poderoso: cumprimento de uma profecia. Já tem mão levantada. Lucas 4 está começando a dizer cumprimento de uma profecia. E eu vim profetizar para alguém: as profecias que foram liberadas dentro da palavra, dentro das escrituras, ela vai se cumprir. Mas Deus usou o profeta. Deus só usa profeta para profetizar dentro da tua casa, no teu casamento, no teu ministério, na tua empresa, na tua vida sentimental. Tudo está baseado e está alicerçado dentro da palavra. Se não está na palavra, não é Deus que falou, não é Deus que prometeu. Mas eu estou esperando porque o profeta falou. Mas o que ele falou tem base dentro da palavra. Eita, tem alguém que ama a palavra de Deus aí? Eu vou profetizar de novo. Se tu tem promessa que está baseada da palavra, prepara, que Deus está dizendo: é tempo, é ano aceitável de cumprir a palavra. Vou profetizar de novo. Você está no ano, e o ano é aceitável. O que é aceitável? É o ano apropriado. Obrigado. É o ano apropriado. Para quê? Para você viver todas as profecias, todas as promessas de Deus. Jesus. Eu queria muito na introdução ser calmo, mas não consigo. Escuta isso aqui. A introdução desse texto é muito poderoso, que vai dizer algo aqui no verso 18: o Espírito do Senhor que está sobre mim. Ele está dizendo aqui em Lucas 4, Jesus, que o que está nele não é de baixo. O que está nele é sobre, em cima. Sabe o que ele está dizendo? Quem me prometeu não foi. Meu Deus, vocês é muito violento. Vou repetir. Quem me prometeu não foi aqui embaixo. Quem me prometeu está sobre mim. Ele está dizendo: não é eu, é que está sobre mim, que está acima de mim, é que tem poder acima de mim. E ele está dizendo: está sobre mim. Escute. Então Jesus, ele está nos ensinando uma profecia que diz: o Espírito do Senhor está sobre ele. E o Espírito de Deus, quando ele toma algumas pessoas, essa pessoa ela é diferente. Você vai ver que em vários textos e no Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito de Deus descer, tomar a vida de alguém, tomar a vida de um homem, de um profeta, de um sacerdote, de um juiz, de um rei, e o Espírito de Deus subia. No Novo Testamento, Jesus ele faz uma promessa. Ele diz: eu vou, mas ele, o Espírito Santo, alguém já pegou, tem gente que pega, e o Espírito Santo vai ficar com vocês aqui na terra. Então no Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha, usava o homem e subia. Mas no Novo Testamento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se apodera de alguém, ele se apodera da igreja, ele se apodera do crente, ele se apodera da mulher. Eu vim pregar para alguém aqui. Sabe qual é o teu segredo? Não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria. Qual é o segredo dele? É que está sobre
sobre você. É o que está sobre você. Ele diz: o Espírito de Deus que está sobre. Oh, alguém pegou lá, alguém pegou aqui. Nós lembramos rapidamente que Deus está dizendo: quando o Espírito de Deus está sobre alguém, ninguém para ela, ninguém para ele, e as promessas se cumprem. Ei, vou pregar de novo. Se o Espírito de Deus e a mão de Deus está sobre você, o Espírito Santo se apodera de você, você é um sinal que há promessa. Vou pregar de novo. É que a promessa, ela vai se cumprir. Por que ela vai se cumprir? Porque você está preparado e na posição. Eita! Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu. E nós vamos entender e voltar rapidamente no Antigo Testamento, e nós vamos falar de unção. Qual é o propósito da unção? Nós vamos entender que vários homens foram ungidos. Ungido como profetas, ungido como sacerdote, ungido como rei. Nós vamos entender que quando alguém é ungida, quando alguém recebe uma unção, quem me ouve diga amém. Então vamos ver se você vai entender. Quando alguém presbiteria é ungido, quando alguém recebe uma unção, é porque ele vai fazer algo, ele é separado para algo, ele é preparado para algo. Alguém já pegou. Quando alguém é ungido, alguém recebe uma unção, ele é separado. Ele é separado. Vou pregar de novo. Separado para algo específico. Segura a garganta para dar glória. Se prepara que Deus que te separou. Alguém pegou. Deus te separou para fazer algo diferente. Deus te separou, porque a unção é separação. A unção, ela pode ser, querendo os teólogos ou não, nós vamos entender que existe objetos que eram ungidos, que recebia uma unção. Nós vamos lembrar rapidamente de Beltsazar. A Bíblia diz que eles vão a Israel, ele pega utensílios, cálices, taças, e eles vão fazer festa. Repete comigo: festas. Só que essas festas não eram para Deus. Escute isso aqui. Isso aqui é muito forte. Isso aqui serve para nós, os músicos, entender isso aqui também, para nós entender isso aqui. E nós separamos lá utensílios, aqueles cálices, aquelas taças eram separadas para quê? Para cultuar a Deus. Aqueles cálices, aquelas taças eram separadas para quê? Para o ser utilizada no culto para Deus. Repete comigo: para Deus. Você tem um entendimento? Só que a Bíblia diz, pastores, que Beltsazar e os seus servos vão pegar aquelas taças, aqueles cálices, e vão fazer uma festa. Eles colocam vinhos, eles colocam cachaças, eles colocam bebidas alcoólatras, e a Bíblia diz que eles estão fazendo uma festa. Só que a Bíblia diz: levante a mão para receber. A Bíblia diz que quem vai parar a festa não é o profeta, quem vai parar a festa não é o sacerdote, quem vai parar a festa, pastor, não é o rei, é o próprio Deus que vai parar a festa. Alguém pegou, alguém pegou. Vou profetizar de novo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quem é que vai parar a bagunça? Vou repetir: não é o rei, não é o profeta, não é o sacerdote. Quem vai parar a bagunça na festa é o próprio Deus, e vai colocar na parede. Eles não vão entender o que está escrito lá, mas a Bíblia diz que Deus está com ciúmes, Deus está revoltado, porque o que era para ser usado para ele está sendo usado para os demônios. Deus para
a festa, segura que agora tu vai dar glória. Se Deus, Ele para a festa do inimigo por causa de uma taça, Deus para a festa do inimigo por causa de um copo, Deus para o inimigo também por causa de você. Tem alguém aí? Tem alguém separado? Vou pregar de novo. Se Deus está parando festa de Belsazar por causa de uma taça, imagino que Deus para por causa de um crente ungido e separado. Eu vou deixar você glorificar. Olha para alguém e diz: Deus está parando festa do inimigo por causa de você. Então, o que é consagrado, escute, isso aqui é importante, abre um parênteses. Eu consagrei esses elementos para Deus. Então Deus não vai aceitar você tocar esse instrumento para músicas mundanas. É assim ou não é? Se eu separei aquele violão, Deus, eu consagro, eu separo, o sacerdote unge, que esse instrumento seja consagrado ao Senhor. Pronto. Aquele instrumento não vai poder tocar músicas mundanas. Segura que você vai entender. Tem muitas pessoas que vai lá e compram um carro. O que ele faz? Corre na igreja. Pastor, você pode ungir o meu carro, consagrar o meu carro? Aí eu vou lá, levo óleo como eu levo sempre. Quer consagrar, irmã? Quero. Deus, nós consagramos esse carro ao Senhor. Nós consagramos a Deus. Nós ungimos, guarda, protege do mal, do homem sanguinário. Anjos à direita e à esquerda, na frente e atrás. Aí consagramos ao Senhor. Aí quando você entra no carro, quem está no carro com você? Muitas vezes você está sozinho. Aí o que você faz? Qual as músicas que estão sendo tocadas em um carro que foi consagrado? Ainda teve glória. Mas tem gente que já está pensando: ei, eu não consagrei a Deus. Aí as coisas começam a dar errado, começam a dar errado, começa a travar. Mas Deus, eu consagrei o Senhor. Aí Deus está dizendo: você consagrou a mim, tomou de mim e deu para o diabo. Porque o que menos se escuta dentro desse carro é louvor. O que menos escuta dentro deste carro é adoração. Escute isso aqui que isso é muito forte. O que você está entregando a Deus, que você consagrou a Deus, você está entregando a Ele? Aí nós falamos: olha, consagra aqui esta casa, comprei essa casa, consagra a Deus. Aí vai lá e consagra. Às vezes até você mesmo unge os lugares. Aí uma coisa que não tem naquela casa é culto. O que não tem naquela casa é adoração. Tem tudo. Festa? Não. Vai ter churrasco, mas culto não pode. Ah, mas os meus cunhados, escute aqui, a gente é muito preocupado com as nossas famílias. Só que existem algumas situações que eu aprendi. Eu vou na casa do meu cunhado, sábado é aniversário do meu sogro. Lá, nós vamos ouvir de tudo, menos música evangélica. Lá vai tocar tudo, pastores. E ninguém fala assim: ó, vamos tocar agora 10 minutos de louvor para o pastor Reinaldo, que ele está. Vamos pôr 10 minutos de louvor. Ninguém faz isso. Põe um pagode. Oh, põe um forrozinho agora. Não, põe um funk. E nós aceitamos. Porque a casa não é. Mas quando é na nossa casa, eles vêm. Aí
Aí pra gente fazer média, presbítero Nidros, ô mãe, o tio tá pedindo para pôr um forró lá. Pode pôr, não tem problema não. Peraí, a casa que você consagrou a Deus, o ambiente que você separou para Deus, quem quiser permanecer naquele ambiente consagrado, ele vai ter que respeitar o ambiente consagrado. Fala pro teu irmão, para de fazer média e sirva teu Deus de verdade. Para de fazer média e sirva teu Deus de verdade. Ah, meu irmão, você aqui só não vai para o céu se você não quiser, porque aqui a palavra é pregada. Ah, mas o meu cunhado, peraí, o meu primo vai vir. Você entende, né? Entende assim, você entende, né? Irmão, eu entendo, a festa é sua, a casa é tua, você faz o que quiser. Eu só estou te ensinando o que você consagrou para Deus, o que você separou para Deus. Você não pode dividir. Alguém pegou ali, alguém pegou aqui. Eu estou falando de algo que você consagrou, que você ungiu. Aí eu vou agora falar para homens. O que é unção? É ser separado. É o quê? É o quê? Ser separado. Escute isso aqui. O que é ser separado? Kadosh. O que é uma pessoa Kadosh? Kadosh é uma pessoa santa. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de santidade. Vou repetir, eu não estou falando de religião. A religião não te permite muita coisa. A santidade é você que não quer muita coisa. É diferente. A religião, você não faz porque não pode. A santidade você não faz porque não quer. Posso melhorar? A religião, você não bebe porque não pode. A religião, você não fuma porque não pode. A religião, você não xinga porque não pode. A religião, você não bate porque não pode. E a santidade, você não bebe porque não quer. Você não fuma porque não quer. Você não bate porque você não quer. Por quê? Porque você é separado. Já pega na mão do teu irmão e diz: Deus te separou. Deus te separou. Escute. Então nós vamos entender que o próprio Jeremias, quem separa é Deus. Quem separa e confirma é Deus, não é o homem. Escute aqui, não é o homem que vai olhar para você. Não, é Deus. Jeremias 1:5, o próprio Deus fala o que para Jeremias? Jeremias de uma família sacerdotal. Então normalmente ele tinha que ser sacerdote na tradição. E Deus olha e diz assim: Jeremias, eu vou fazer diferente de todo mundo da tua família. Ah, você não pegou. Vou repetir: Jeremias, eu vou fazer com você o que eu não fiz com ninguém da tua família. Por que com ninguém da tua família? Porque a sua família é uma linhagem sacerdotal. Mas você, desde o ventre da tua mãe, separa aí a mão lá em cima para dar glória. Desde o ventre da tua mãe, Jesus, Deus está dizendo: eu te separei. Eu te separei. Separou para quê? Te separei para algo específico. Eu dei uma volta para liberar para alguém. Deus tem algo para entregar nas tuas mãos. E para isso você precisa de uma unção. Porque a unção, ela traz a capacitação do que o homem natural, que o homem normal não faz. Eu vou melhorar. A unção, ela te capacita do que você não pode fazer. Deus diz: a unção vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar inteligência. A unção vai te dar sabedoria. A unção, ela capacita. Alguém já está com a mão levantada para adorar. Então já vou profetizar. Já tem mão levantada até sem pedir. Vou profetizar. Jesus está dizendo que ele foi ungido. E eu vim pregar para alguém: Deus
Deus te separou, Deus te ungiu para algo específico. E Ele diz: eu te capacito. Quem crê que tem coisa grande chegando? Quem crê que tem coisa grande chegando? Pega na mão de alguém, aperta a mão dele e diga: está preparado? Tem coisa grande chegando. Diga: mas Deus vai te capacitar para isso. Então nós vamos ver que a unção, ela era para reis. Nós vamos ver Samuel. Deus separa, Deus escolhe, mas quem Deus vai usar para confirmar é o homem. Querendo ou não, o homem vai confirmar o que Deus já separou, o que Deus já mandou, o que Deus ordenou. Não vamos entrar aqui para não perder tempo, mas sabemos que Samuel, ele espera Saul chegar. E quando ele espera Saul chegar, e quando Saul chega, Deus já tinha dado uma ordem. Deus já tinha dado para ele derramar o azeite e ungir e separar como rei. Deus está falando com você, vou repetir. Deus está te separando para coisas gigantescas. Que era Saul, pastor de jumenta. Aí nós vamos ver que o mesmo Samuel, ele vai agora ungir, consagrar a Davi. Davi vai também ser separado a rei. Só que a Bíblia diz que a separação de Davi, ela é algo diferente de Saul. Saul, ele vai até Samuel, e Samuel, Deus faz Samuel ir até Davi. Só que, por quê? Porque lá, na unção de Davi, irá se cumprir, vou repetir, irá se cumprir uma oração. Escuta isso aqui. Na unção de Davi, na separação de Davi para rei, e Davi não sabia, Davi não esperava, mas lá no deserto Davi faz uma oração: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. O que é isso? Ungido, e não só ungido, mas cheio da unção, que ainda se transborda. E ele ainda diz na oração: prepara uma mesa. Prepara uma. Então a Bíblia nos diz que quando Samuel está indo para a casa de Jessé, está cumprindo duas coisas: uma separação e uma resposta de oração. Alguém pegou? Vou repetir, porque no deserto a Bíblia vai dizer que Davi vai orar: unge a minha cabeça. Mas eu não quero só ser ungido, eu quero transbordar. Alguém pegou? Alguém pegou? E a Bíblia diz que quando Davi é ungido por Samuel, se prepara para dar glória. A Bíblia diz que quando o azeite desce, o Espírito de Deus se apodera. Alguém pegou? Se apodera de Davi. Deixa eu pregar. Porque Davi venceu guerras, pastores. Porque Davi venceu gigantes. Porque Davi venceu, em nome de Jesus, exércitos. Porque qual era o segredo de Davi? É que o Espírito de Deus estava sobre ele. Alguém pegou de novo? Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus para pregar isso aqui. Vou liberar de novo. Porque você vence. Alguém vai dizer: por que ela vence? Porque ela ainda está de pé com tanta guerra. Porque ela ainda está de pé com tanta luta. Porque ela ainda está de pé com tanta dificuldade. É porque o Espírito de Deus está sobre ela. E um detalhe: não só sobre ela, mas se apoderou, encheu. E eu estou pregando para alguém que o seu cálice vai transbordar. Vou ministrar, vou para pentecostal. Se prepara, em nome de Jesus, que a unção que vai ser derramada, a capacitação, é porque tem coisa grande de Deus chegando para a tua vida, chegando para o teu ministério, chegando para a tua empresa, chegando para os teus negócios, chegando para a tua família. Ei, é necessário estar cheio por
esses dias. Vou pregar de novo. É necessário estar cheio por esses dias. Por que, apóstolo? Porque quando vem uma promessa para se cumprir, você tem que estar na posição para viver a promessa. Fala para o teu irmão, seja cheio por esses dias. Fala para ele, fica na bênção por esses dias, porque é o tempo de cumprir promessas. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que Davi, o Espírito de Deus vai se apoderar dele. E a Bíblia diz que ele vai até um gigante. E rapidamente, porque quem é ungido, quem é separado, derruba gigantes. Sabe por que não tem gigante que permaneça em pé na vida deste homem, desta mulher? Não é porque ele é forte, não é porque ele é inteligente, é porque ele tem a unção, e o Espírito de Deus está sobre ele. Quem tem unção é diferente. Davi, ele olha para o gigante e diz: você vem comigo com lança, você vem comigo com flecha, você vem comigo com espada, mas eu vou com você com o poder de Deus. Alguém pegou lá e alguém já pegou. Metade da igreja está adorando. Sabe por quê? Porque quem tem unção, ele não usa as armas do inimigo. Quem tem unção não usa lança. Quem tem unção não usa espada. Quem tem unção não usa flecha. Davi diz: você vem com todas as armas humanas, mas eu vou com poder, eu vou com a unção, eu vou com a graça. Alguém já está adorando. Eu vou com a unção de Deus. Alguém pegou? Sabe por que o gigante não permanece na tua vida? É porque quando ele se levanta, com as armas, oração, jejum, campanha, ora na madrugada, abre palavra. Alguém pegou de novo? Como eu gosto de pregar nessa igreja. Eu vou pregar de novo. O inimigo, ele quer que você use as mesmas armas dele, mas você não vai usar. Sabe por quê? Porque você é ungido, você é separado. Fala para o teu irmão, não usa as armas do inimigo. Davi diz: eu não vou com espada, eu não vou com lança, eu não vou com arco. O inimigo, ele quer que você desce no nível dele. Escute, quem é ungido, ele pode ser roubado. Pode ser, mas ele não rouba. Quem é ungido, ele pode ser perseguido, mas ele não persegue. Quem é ungido, ele pode ser caluniado, mas ele não calunia. Quem é ungido, alguém pode até puxar o tapete dele, mas ele não puxa o tapete de ninguém. Porque quem é ungido, ele é diferente. Quando o teu irmão diga assim: você não entendeu que você é diferente. Deus separou. Separado é algo diferente, é para algo específico. Então nós vamos entender que a unção é para separar homens, profetas. Nós vamos ver Elias, Eliseu, vai lá e unge como profeta. Nós vamos ver homens separados, homens que estão tomados pelo poder de Deus. Porque a unção, ela é tão poderosa. Repete comigo: a unção capacita. Então a unção, nós entendemos que a unção, ela traz uma capacitação para que o que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, Deus te capacita para fazer. Então vai chegar algo que aos teus olhos você não pode. Jesus, isso aqui é forte. Vai chegar algo para você que você não pode. Você não, mas a unção que está sobre você. Está pronto para isso? Olha o que está sendo ministrado aqui, muito forte. Eu vou falar com calma para você entender. A unção, ela traz essa capacitação muito forte. Nós vamos entender mais uma vez. Vamos lembrar de Gideão. Como 300 homens vai vencer 100 mil homens? O que aqueles homens tinham? E nós conseguimos entender que aquele grupo de 300 homens era pentecostal. Por que pentecostal? Primeiro, ele tem vasos,
Eles têm tocha e eles vão vencer guerra com barulho. Aleluia. Eles vão vencer guerra fazendo barulho. Tem gente que não entende por que essa irmã dá tanto glória, porque ela está dando aleluia. Por que tanto glória, aleluia, ainda misturado com língua estranha? Para que jogar a mão lá em cima e ainda fazer barulho? Vou te falar, é que é uma ferramenta de ungido, que quando ela levanta a mão, abre a boca da glória, ela está vencendo guerra, está chegando lá no inferno, ela está dando glória, ela está dando aleluia. Então tem gigante que cai na tua vida, não é com o teu grito, não é com arco, não é com lança, mas é através da unção, é através da graça, é através, alguém pegou e já está recebendo. Alguém não entende por que 300 homens venceu mais de 100 mil homens, porque eram ungidos. E ainda Deus diz: eu vou te dar estratégia para quê? Para vencer guerras. E como eu vou vencer? Gideão diz: você vai vencer fazendo barulho. Deixa eu ver quem entendeu. Você vai vencer fazendo barulho. Vou falar de novo, para Deus pegar os últimos 10 que ainda não entendeu. Vou pregar de novo. Você vai vencer fazendo barulho. Você vai tocar a trombeta. Alguém pegou lá. Eita, a igreja pegou. Você vai vencer fazendo barulho. Tem barulho aí? É o barulho da vitória. É o barulho da vitória. Fala pro teu irmão: você vai vencer fazendo barulho. Por isso que o inimigo quer calar você, porque você calado, ele vence. Mas você fazendo barulho, o Espírito de Deus é muito poderoso. Nós vamos entender rapidamente sobre Sansão. A Bíblia diz que Sansão ele foi separado, nazireu. E muitas pessoas dizem, e ainda não entendem, diz que a força de Sansão estava nos seus cabelos. E nós sabemos que não. Quem conhece a palavra sabe que as forças de Sansão não estavam nas suas tranças. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos diz que quando já tinham sido cortada a trança de Sansão, a Bíblia diz que lá em Juízes, que o Espírito de Deus já tinha saído dele. Vou repetir: antes de cortar as tranças, o Espírito de Deus já tinha saído dele. As tranças só era algo simbólico, era um pacto, que ele era um homem nazireu. Então nazireu era um homem que deixava os cabelos grandes, era o homem que deixava as tranças grandes. Então quem olhava para Sansão e via aquele cabelo, sabia que ele não era um homem normal, sabia que ele era um homem separado. Então quem é ungido de Deus, quem bate o olho nele, bate o olho nela, ele já vê a diferença. Vou pregar de novo, já vê a diferença. Por que vê a diferença? Porque olha, dizer assim: ele é esquisito, ela é estranha. Mas não, é porque a pessoa que é separada, ela é diferente. É melhor ser estranho do que ser igual a todo mundo. Ei, como você quer ser cheio de Deus, ungido de Deus, separado de Deus, quer ser igual a todo mundo? Não tem como a pessoa que é ungida de Deus, separada por Deus, ser igual a todo mundo. Mesmo que ele queira, ele não consegue. Porque quem é de Deus, quando ele chega, quando ela chega, a pessoa não vai olhar a marca da tua roupa, a pessoa não vai olhar os teus pés, a pessoa vai bater o olho em você e dizer: ela é diferente, ele é diferente. Alguém pegou? Então quem é nazireu, o cabelo representava o nazirado, que era um homem separado para ser nazireu. Mas a força de Sansão não estava nos cabelos, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus
se movia sobre Sansão. Vou repetir: quando os cabelos voltam a crescer, tudo bem, o cabelo voltou a crescer, mas a Bíblia diz que ele não vai derrubar os muros, as colunas, por causa do cabelo, mas vai dizer assim: o Espírito de Deus se movia, se movia, se movia sobre Sansão. Alguém pegou, alguém olha para você e diz: porque tudo que ela faz dá certo, porque tudo que ela põe a mão dá certo, porque tudo o que vem na mão dela, ela consegue. Sabe por quê? Porque ela não é movida pela emoção, ela não é movida pelo achismo, ela não é movida pelo que ela acha e nem o que ela pensa. Quem é ungido e separado é movido pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém para dar glória? Sabe por que você vai dar certo? Porque você não vai fazer o que você acha, você não vai fazer o que você pensa, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que o Espírito de Deus se move sobre você. Então quem é movido pelo Espírito Santo, ele tem que tomar cuidado. Vou repetir lá atrás: no que ouve, o que escuta. Ele tem que entender isso, ele tem que entender. Eu já contei para alguns irmãos que um tempo atrás eu fui na Conde Sarzeda, e quem já foi lá sabe que é uma rua só de evangélico. Escute aqui para você prestar atenção. E ali tem muitas pessoas vendendo algumas coisas ali, evangelistas, missionários, estão vendendo ali algumas coisas. E numa das lojas que eu estou saindo, um rapaz me para e fala: eu posso te apresentar meu trabalho? Eu falei: pode. Ele começou a apresentar os trabalhos dele. Falou que tinha também alguns pendrives não era um pendrive do Bolsonaro, mas era um pendrive com músicas. E ele falou assim: eu posso te falar algo? Eu falei: pode. Pegou na minha mão e falou desse jeito: diante de Deus, isso aqui que eu estou pregando, olha, Deus vai te tirar de lá. Eu falei: Jesus, porque o homem lá não aceita o teu chamado. E como o homem lá não aceita o teu chamado, Deus vai te dar outra igreja. Porque o líder daquela igreja não te aceita lá e nem te reconhece. Eu olhei para ele, apertei a mão dele, aí eu que apertei a dele. Falei: agora você não vai correr. Repete para mim essa revelação. Escuta aqui, vou ser bem claro: o teu pastor não aceita você e nem deixa você desenvolver seu ministério, e Deus vai te dar o seu ministério próprio. Apertei a mão dele e falei: agora recebe. Quem me conhece sabe. Falei para ele: o pastor lá sou eu. Olhei dentro do olho dele e falei: tenha responsabilidade. Porque se você falar isso para um menino, se você falar isso para um novo convertido, ele volta para a igreja dele revoltado, ele volta lá fazendo rebelião. E qual vai ser o futuro desse rapaz que você está entregando a sua profecia para vender um pendrive? Lembra que eu falei que toda palavra está dentro das escrituras? Uma das coisas que estão dentro da escritura é que Deus diz assim: eu não estou no meio de rebelião. Então o que Deus vai cumprir na tua vida pode vir do inferno para querer te desviar, mas Deus não vai deixar você sair do propósito. Porque quem é ungido não é movido por boca do homem, mas é movido pelo Espírito de Deus. Alguém pegou? Quem é movido pelo Espírito de Deus, ele não é enganado, ele não o desvia, ele não sai da palavra, ele não sai do propósito. Deixa eu pregar para alguém: uma boca que se abriu para mentir para você, hoje está caindo por terra dentro da palavra. E Deus está dizendo: você vai se mover, é dentro do meu Espírito, você vai continuar se movendo, é dentro da minha unção. Se tem uma boca que se abriu mentirosa, Deus está fechando hoje sobre a tua vida.
Levante a mão e diga: está vindo uma capacitação, porque está vindo coisa grande. Você crê nisso? Corro para terminar. Então a unção é para te separar para algo específico. Ser ungido é para você receber uma unção para não só transbordar. A unção não é só para transbordar, irmão. A unção não é só para nós mover o corpo. A unção é para fazer algo para Deus. Então a capacitação é algo que Deus nos entrega para nós fazer algo para Ele. Então nós estamos diante de um texto em Lucas capítulo de número 4. E diz assim lá no versículo 1. Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio, voltou do Jordão. Olha lá, a Bíblia é detalhada que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E o que acontece com ele voltando do Jordão? Foi levado, olha lá, foi levado pelo o maior exemplo da igreja é Jesus. E se Jesus era conduzido pelo Espírito, eu e você temos que ser conduzido, temos que ser movido pelo Espírito. E quem? Vou repetir. Sabe por que as coisas vão dar certo? Porque você é movido pelo Espírito. Pega na mão de alguém novamente e diz: tudo que vir nas tuas mãos vai dar certo, porque você vai ser movido pelo Espírito. Pegou isso aqui? Vou pegar rapidamente e voltar aqui. Lembra de José? José tinha unção. José tinha o quê? Tinha o quê? Ele tinha uma unção. Daniel tinha uma unção. Você tem uma unção. Aonde nós vemos a unção? Em José. A Bíblia diz que Potifar bateu o olho em José e falou: esse camarada é diferente. Por quê? Porque tudo que ele põe a mão, vou pregar de novo, tudo que ela coloca a mão, vou pregar de novo. Aonde esse tal de José, ele põe a mão, tá certo? O que acontece? É porque José é movido pelo Espírito. Quando o Espírito, o bispo manda ele ficar, ele fica. Quando o Espírito fala para ele: corre José, corre José, corre José, ele corre. Alguém pegou lá e alguém pegou aqui. Quem é movido por Deus, aonde põe a mão? Aponta o dedo de profeta para alguém, chacoalha o dedo e diga: aonde você colocar a mão vai dar certo. Aleluia! Aonde tu colocar as mãos, a unção te capacita no jardim, a unção te capacita na cozinha, a unção te capacita dentro do castelo, a unção te capacita na produção, a unção te capacita no escritório, a unção te capacita para comprar, a unção te capacita para vender, a unção te capacita para multiplicar. Tudo que vir nas tuas mãos, Jesus, tudo que vir nas tuas mãos. Alguém olha e diz: olha, contrata ele. Por quê? Porque tudo que ele faz perfeito. Contrata ela. Ei, manicure tem muita, cabeleireiro, barbeiro tem muito, pintor tem muito, mecânico tem vários, mas com excelência. Passar tinta na parede, todo mundo passa. Abrir o motor, todo mecânico abre. Passar um esmalte na unha, todo mundo passa. Mas tem gente que passa, alguém diz: eu não sei.
mas ele é diferente. Eu não sei explicar, mas ele é diferente. Peraí, comida todo mundo faz, mas a comida dela é diferente. Eu vim pregar para alguém: prepara, que vai chegar novidade na tua mão. Até o que tu nunca fez, tu vai fazer, e fazer com excelência. Prepara, quem recebe essa unção de capacitação, quem recebe a unção de capacitação. Jesus. Fala, irmão, está preparado, irmão? Tem que estar preparado. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão. Repete comigo: voltou do Jordão. O que aconteceu no Jordão? Volta a sua página aí para Lucas 3. Lucas 3, 21. Só para você entender essa volta e da onde está vindo. E da onde está vindo. O problema não é como você vai para alguns lugares. A irmã já pegou ali, é pregadora. O problema não é como você vai para os lugares, o problema é quando você volta. Entendeu não? Vou melhorar. O problema não é como eu vou para um lugar, o problema é como eu vou voltar do lugar. E eu posso ir em qualquer lugar. O problema é como eu volto dos lugares que eu estou indo. E Jesus, ele está voltando do Jordão. O que aconteceu no Jordão, pastor? Olha o que aconteceu no Jordão. Lucas 3, verso 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Olha lá, Jesus está voltando do Jordão do dia do seu batismo. Aí a Bíblia diz assim, ó: e batizando também Jesus, orando ele, olha lá, seguir. Quando o ungido, ele ora, é diferente. Orar, todo mundo ora. Vou repetir: orar, todo mundo. Mas eu quero ver pessoas orar e ter a chave para o céu abrir. Vou melhorar. Então, pastor, para mim abrir o céu tem que ser ungido. Você tem que ser kadosh, tem que ser separado. Deus te separou para algo, separou para servir a Ele. Lembra, não pode servir dois deuses. Não pode servir dois deuses e querer que o céu abra. Isso não existe. Então, isso que eu digo, a Bíblia diz que quando ele ora, olha o que acontece quando um ungido ora: o céu abriu. Porque quem é ungido e tem unção, o céu não fecha, ele abre. Vim pregar para alguém: é tempo de céus abertos. Pega na mão do teu irmão, profetiza. Se ele não tiver cheio, ele vai ser cheio agora. Chacoalha ele e diz: é tempo de céus abertos. Diga: você ora e o céu abre. Você ora e Deus abre o céu. E eu costumo dizer, e na ceia eu tenho essa experiência de falar isso. E eu falei aqui na ceia que há muitos anos atrás ninguém estava preocupado com nota, com tom, com nada disso. Hoje nós estamos num tempo de sabedoria, um mais inteligente que o outro. Nós estamos num tempo de muitas pessoas inteligentes. Muita gente inteligente hoje em dia. Pregadores, tem muitos. Conhecedores da palavra, tem muitos. Que se expressam, tem muitos. Mas a chave para abrir o céu. Aí quando o cara não consegue abrir o céu no evangelho, ele vai pro coach. Porque o coach não precisa abrir céu. O coach são ferramentas humanas. Aprenda isso. Coach são ferramentas humanas. Só que quem é ungido usa ferramenta. Vocês é bom demais, irmão. Então, muitas pessoas dizem: meu Deus, fulano, ele muda a nota, canta fora. Mas tem gente que quando canta, eu não vou
falar algo para você, quem era, mas hoje pela manhã, Deus me visitou. E eu falei para a bispa: escuta isso aqui, irmão. E ela falou: o quê? Escuta. Tinha uma irmã que ela não é nem obreira. Eu nem sei porque ela chegou tão cedo. Ela chegou, viu ali na frente cheio de folhas. E ela não é obreira. Por isso que eu digo, quem quer fazer não precisa de ser obreiro. Ai, quando eu for obreiro, quando eu for... Não, quem foi chamado, separado, faz até que sem ser. E essa irmã, pastores, ela catou a vassoura. E ela não estava entendendo nada. Ela varria e cantava. Ela varria e cantava. E Deus falou: para tudo e escute esse louvor. Eu falei: meu Deus, quem é que Deus está usando aí? Eu olhei, a irmã varrendo e cantando. E Deus falou assim: trabalha e cante. Trabalha e cante. Enquanto você trabalha e canta, Deus falou: sai para fora. Ela nem viu, e eu lá olhando ela. E Deus usando ela com a vassoura e ela cantando. Eu falei: Jesus, o que é isso? E Deus falou: é para você entender que quando eu quero fazer, quando eu quero abrir o céu, você não pediu para falar contigo, então eu vou falar contigo. Deus, achei que ia usar profeta. Deus diz: eu estou usando com a vassoura na mão e o cântico na boca. Alguém pegou? Alguém pegou? Falei: Deus, achei que tu ia usar profeta. E Deus diz: eu estou usando com a vassoura na mão e o cântico na boca. Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar glória? Eu vim pregar para alguém. Eu não sei se a irmã estava na nota, Cauê. Eu não sei qual era o tom, mas quando ela cantava e varria, cantava e varria, cantava e varria, cantava e varria, o céu desceu naquela sala. E eu comecei a falar em línguas 9 horas da manhã sozinho. E Deus dizendo: trabalha e canta, trabalha e canta, trabalha e canta, trabalha e canta. Precisa de muito para abrir os céus. Ele precisa de um ungido. Ele precisa de alguém separador. Ei, sabe qual é a raiva do inferno? É que eles não entendem que quando tu abre a boca, ei, o céu abre. Alguém olha e diz: eu não aguento mais a voz dela, eu não aguento mais a voz dele. Mas Deus diz: abriu o céu aqui, abriu o céu aqui. Eita, eu não sei se você está sentindo aí embaixo, mas eu sinto o céu aberto aqui em cima. E Deus está dizendo: você orou aí embaixo e o céu abriu aqui em cima. Quem é ungido, quem tem oração na boca, o céu está sempre aberto. Olha que tremendo. Verso 21. E o céu se abriu. Verso 22. E o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo desceu. Olha que tremendo. O Espírito Santo desceu. Desceu aonde? No Jordão? Desceu aonde? Da árvore? Desceu sobre ele. Sobre ele. Sobre ele. De forma como de uma pomba. Fala pro seu irmão: o céu está aberto. Aí desce conforme de uma pomba. Porque João tinha uma profecia. Como eu vou saber quem é Jesus? Você verá o Espírito de Deus descer sobre ele.
Então a pomba descendo sobre ele era mais uma promessa se cumprindo. Fala para 3 pessoas: é o ano aceitável de viver promessas. Ouviu, escute isso. E ouviu-se uma voz do céu. Vou repetir. Ouviu uma voz da onde? Você segura essa. Eu escuto alguém, muitas pessoas me perguntam: como é que é ouvir? Como é que é? Eu quero que você me explique. Eu quero que você me explique. Eu quero que você me explique esse negócio de ouvir Deus. Eu não ouço. Eu não acredito que eu não ouço. Não precisa dizer para mim isso. Só que nós temos que entender uma coisa. Jesus, ele foi ungido, foi separado. E aqui está se cumprindo do Lucas capítulo 3, terceira vez de falar isso, uma promessa. Aí alguém lá diz: mas eu não escuto, eu não acredito. Só que entende uma coisa: nem tudo que você não vê, nem tudo que você não ouve, não é porque você não vê e não ouve porque você não acredita. Aí alguém diz assim: por que ele ouve? Por que ela ouve? Porque ela é ungida, porque ela é separada. Os ouvidos dela é separado para Deus. Então quem ouve a voz de Deus não confunde com a voz do diabo. Quem é ungido de Deus não tem paciência de ouvir a voz do diabo. Alguém pegou lá, vou repetir. Quem é ungido de Deus, separado por Deus, ele fica incomodado quando ouve a voz do diabo. Alguém pegou: ah, mas eu não entendo porque ela ouve, porque ele ouve. Parece os irmãos de Moisés. Ah, Deus só fala com ele. Ah, é porque Moisés foi separado por Deus. Arão foi separado por Moisés. Mas Deus falou para Moisés: separaram. Só que quem separou Moisés foi Deus. Então tem gente que tem raiva de você igual tiveram raiva de Moisés. Só ele ouve. Só ele disse que ouve. Ah, eu não acredito nesse Moisés. É que Moisés se prepara para ouvir o que ninguém ouve. Prepara para ver o que ninguém vê. A Bíblia diz que Daniel, ele está com um monte de amigo, um monte de gente do lado dele. Mas a Bíblia diz assim: só Daniel viu. Está preparado para ver o que ninguém está vendo. Alguém manda você desistir porque ele não vê. Alguém manda você parar por quê? Porque ele não vê. Alguém manda você largar por quê? Porque ele não ouve. Mas eu vim pregar para alguém: quem é ungido, ele ouve, ele vê. Eita, alguém pegou, alguém pegou. Quem é ungido, ele ouve, ele vê. Termino, vou correr para terminar. E a Bíblia diz no 22: e a voz do céu que dizia: tu és o meu filho. Tu és o meu filho. Aponta o dedo para 3 pessoas e diz: quem vai te apresentar é Deus. É bom o homem te apresentar. É bom quando alguém te liga e diz assim: pastor, um amigo teu me ligou e eu pedi seu telefone. Pastor, um amigo teu me indicou. Pastor, um amigo teu me deu um telefone para me ligar para você. Ei, mas é muito bom quando alguém diz assim: eu não sei porquê, Deus mandou te procurar. Alguém pegou. Prepara, que eu estou pregando para alguém. Quando alguém é ungido, alguém tem unção, é Deus que capacita. Deus abre o céu, Deus faz o Espírito Santo se mover. E prepara, que Deus está dizendo: este é o meu filho, este é o meu filho, em ti tenho alegria. E pregar para alguém: Deus está dizendo: eu tenho alegria em você. O diabo tem raiva, o diabo te odeia, o diabo não quer te ver, o diabo não quer olhar na tua cara. Mas Deus diz assim: este é o meu filho, que eu tenho prazer nele, eu tenho alegria nele, eu tenho alegria. Fala para alguém: Deus tem alegria em você.
Não, mas fala com violência para cair por terra o mal do diabo na vida dele. Diga: Deus tem prazer em você, Deus tem alegria em você. Então não se preocupe quando o homem embaixo diz: eu odeio, eu tenho raiva, eu não gosto. Enquanto aqui embaixo diz que não gosta, Deus está dizendo: eu tenho prazer nele, eu tenho alegria nele, eu tenho alegria nela, eu tenho. Meu Deus. Então Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Então muitas vezes você é levado pelo Espírito até onde você não quer ir. Ele foi levado pelo deserto. Então muita gente acha que o Espírito só vai te colocar em aviões. O Espírito de Deus só vai te colocar em hotéis. O Espírito de Deus só vai te levar em lugares e mesas preparadas. Mas quem está cheio também tem que aprender a passar no deserto. Passar no deserto. Aí a Bíblia diz que não é porque Jesus está passando no deserto que ele está vazio. Ele está passando no deserto, mas está passando cheio. Qual é o problema do deserto? Nenhum, quando você passa cheio do Espírito Santo. Vou repetir para alguém: qual é o problema do deserto, pastor Reinaldo? Não tem problema passar no deserto. O problema do deserto é quando você passa vazio, quando você passa com angústia, quando você passa sem Deus. Mas quando você passa no deserto, mesmo com Deus, a Bíblia diz, alguém pegou lá, a Bíblia diz que no deserto ele vai ser tentado. Eita, mas quem é cheio do Espírito Santo, pastor, é tentado? É, porque o diabo só se levanta com quem está de pé. Você já viu o demônio querer derrubar alguém caído? Você já viu o demônio querer derrubar alguém que está parado? Não. Vai pregar para alguém: sabe por que o inimigo está violento na tua vida? Sabe por que o inimigo está se levantando na tua vida? É um sinal que você, mesmo com a luta, está de pé. Alguém pegou? Vou pregar de novo. Sabe a raiva do diabo? É que você entrou no deserto, mas você entrou cheio, você entrou cheia, você entrou dando glória. Está no deserto, mas está dando aleluia. Ah, mas tem gente que está no castelo, que adianta? Está no castelo vazio. Tem gente que está no deserto e está cheio, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Deixa a mão lá em cima para glorificar. Esse deserto não é para te matar, esse deserto é para pôr demônio para cair por terra. Eita, alguém está dando glória, alguém está dando aleluia. Naqueles dias, olha lá, levado pelo Espírito ao deserto. Então, vou correr aqui, mas diz que em 40 dias foi tentado pelo diabo. Quantos dias? Quantos dias? Rapidinho. Quando eu falo em batalha espiritual, pastores, que um dia alguém te persegue, é normal. 2 dias, Lenilson, é normal. Uma semana, normal. Uma semana, sabe, aquele dia, uma semana a pessoa chateada. Às vezes você fica até... Tem gente que tem esse relacionamento de novela, né? Tô uma semana que eu não falo com meu marido. Que lindo. Passou de 7 é demônio. Peraí, escuta isso aqui. Tem uma semana que eu não... Ei, existe perseguições que ela vai durar dias. A Bíblia diz que no livro de Daniel, que desde o primeiro dia, hein? Desde quando? Um demônio entrou. Então tem gente que ele te persegue no primeiro dia. Ali o demônio veio, foi embora. Ah, já viu alguém dizendo assim: ah, irmão, quero te pedir perdão. Aí ele diz assim, não sei nem porquê. Do nada, nem sei te explicar. Fiquei com raiva de você. Ai, amiga, eu não sei, amiga. Eu não sei o que aconteceu, mas me dá um abraço aqui, amiga. É assim? Já aconteceu com você? De alguém fazer isso com você? Já. Ou até mesmo você. Você ficou chateado com alguém por uns dias. Depois você vai querer entender o que aconteceu. Está acontecendo alguma coisa. Quem é de Deus é assim. Então nós vamos entender que a Bíblia vai nos falar que 40 dias. Quantos? Então quando a perseguição ela começa a durar muito tempo, ela já não é natural.
ela já passa a ser espiritual. E a Bíblia diz que 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias, olha lá, ele não comeu coisa alguma determinada. E eles, no final, teve fome. Escute aqui, já corro para terminar, prometo agora. Escute isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. Jesus cheio do Espírito, repete comigo, cheio do Espírito, orando e jejuando e sendo tentado pelo inimigo. Quem colocou na tua cabeça que quanto mais você ora, mais o diabo foge de você? A nossa mãe dizia, né? Quanto mais eu rezo, ela está dizendo assim, ó, no dia hoje, quanto mais eu oro, mais o inimigo, porque ele se levanta, porque ele quer impedir da bênção chegar. Porque ele quer impedir da bênção chegar. Se prepara, qual a volta que eu dei para ministrar isso. Lucas 4 está se cumprindo uma promessa. Cutuca o teu irmão e diz: você não entendeu, eu vou te ajudar. O inimigo está se levantando, porque tem uma promessa pertinho para se cumprir. Não aponta para ele e diz: o inimigo está bravo, está dias te tentando, está dias tentando te derrubar, porque está pertinho. Diga para ele: por esses dias uma promessa vai se cumprir. Tem alguém que entendeu da glória? Quem entendeu da aleluia? Então o inimigo está bravo porque está perto de uma promessa. Se Lucas 18. Aí Jesus vai para o templo, depois de ser tentado, venceu o inimigo no deserto. Jesus vai para o templo no 18, versículo 18, Lucas 4, 18. Aí diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele abre o livro da Bíblia, o livro de Isaías, ele abre o livro de Isaías no verso 17, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Ungiu para quê? Para que te ungiu? Para que queremos a unção? Para quê? Jesus vai ensinar aqui para algo específico. O que? Me ungiu para o quê? Evangelizar os pobres. Estou falando de pobre de dinheiro, de espírito. Põe dinheiro nisso não. Para evangelizar quem? Os pobres. Primeiro, está dizendo, me ungiu para pregar. Você abre a boca e Deus fala. O problema é você entender e ter coragem de pregar o que Deus mandar você pregar. Levante a mão e diga assim: me ungiu para falar dele. Estamos no meio do ano. Quantas pessoas vocês ganhou para Jesus? Quantas pessoas ganhamos para Jesus? Quantas? Quantas pessoas ganhamos para Cristo? Ah, Deus me ungiu. Ah, eu tenho uma unção. Que unção é essa que não ganha ninguém para Jesus? Que unção é essa que essa igrejas... Quando eu falo de igreja, eu não falo só nosso. Quando eu falo igreja, eu não falo de tempo, eu falo de nós. Que unção é essa que Deus nos ungiu, em vez de colocar pessoas para dentro, está querendo pôr para fora? Que unção é essa que, em vez de levantar, o povo está derrubando? E ele diz: Jesus me ungiu para pregar. Para pregar o que? O evangelho. Para quem? Aos pobres. Enviou a curar os contritos de coração. Ele me enviou não para matar, mas para alegrar os que estão tristes. Para me levar alegria onde não tem alegria. Para me levar alegria onde tem depressão, onde tem angústia, onde tem ansiedade. Eu vim pregar para alguém. Alguém diz: a doença do século é a depressão e a ansiedade. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus eterno é o Deus que arranca a ansiedade, é o Deus que mata essa depressão. E aonde tem a depressão, aonde tem a ansiedade, mas aonde tem o Espírito de Deus, vai ter que bater em retirada. Vai ter que bater em retirada.
Fala para o teu irmão, mãe, fala para ele, Deus te levou em lugares para alegrar pessoas. As pessoas tristes, você levar alegria. Meu Deus. Os contritos de coração. Olha lá, vou para curar pessoas. Curar pessoas enfermas. A unção traz essa capacitação. E diz assim, ó, verso 19: proclamar liberdade aos cativos. Quem está cativo? Pessoas que estão presas. A unção, Jesus está dizendo, eu fui ungido para pregar, eu fui ungido para curar, eu fui ungido para levar alegria onde não tem, e eu fui ungido para quê? Para libertar quem está preso. Hoje em dia você vai falar com os líderes no geral, eu fui ungido só para pregar o evangelho aos pobres. E aí, libertar os cativos? Isso aí não é comigo não. E pôr a mão sobre o enfermo? Isso também não é comigo não. Que evangelho é esse? Jesus diz, a unção ela capacita para tudo. Aponta o dedo para alguém e diz, a unção te capacita para tudo. Ai, o meu chamado não é esse. Ainda critica quem está fazendo certo. Escute isso aqui. E vou terminar aqui já. Ele diz, para libertar, olha lá no 19, proclamar a liberdade aos cativos, restaurar, dar vista aos cegos. Escute isso aqui. Esses cegos aqui, não é o cego da cura lá em cima, é os cegos espirituais. Levante a mão para alguém e diz, deixa Deus te usar para abrir a visão de quem está cego. O problema não é a pessoa cega, o problema é você seguir o cego. Cego não guia outro. E Jesus diz, eu fui chamado para abrir a visão dos cegos. Irmão, a pessoa cega espiritual, eu começo a dizer, eu falo assim, ó, você pode falar para ela assim, ó, isso aqui é uma garrafa de água. Ela vai olhar e dizer, não é. Pelo rótulo é uma Coca Zero. E você vai insistindo que isso é uma garrafa de água. Mas ela cega, ela vai dizer, não, é uma Coca Zero. Só que às vezes você está tão cansado que você vai começar a dizer assim, realmente isso é uma Coca Zero, pelo amor de Deus. Meu, que Coca Zero é? Essa é zero mesmo, toma. Porque a pessoa que está cega espiritual, você fala, ela ouve, mas ela não enxerga. Meu Jesus. E ele diz, ó, 19, de vista aos cegos, e pôr em libertação os oprimidos. Lembrando, os que estão presos, os que estão em processos de demônios. Os oprimidos são aquelas pessoas que não são possessas, mas são pessoas oprimidas. Você quer ver uma pessoa oprimida? Você vê pessoas oprimidas em lugares. Tem gente que já chega assim, ó. Ele não está demoniado, mas ele chega assim. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoa oprimida, quando ela chega, você até arrepia. Ela não é possessa, mas ela está oprimida. Ela chega assim, ó, sem expressão no rosto de alegria, sem expressão de vida. Alguém olha e diz, a pessoa está endemoniada. Não está endemoniada coisa nenhuma, ela está oprimida. Mas quem Deus chamou para ungir, ele diz, fui chamado para os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fique de pé, eu termino agora para orar com você. Vim pregar para alguém, Deixa a tua mão levantada, que eu profetizo. Prepara a nota, prepara o louvor, que nós já vamos orar e liberar essa ativação no meio da igreja. Sabe por que o diabo quer te parar? Não é só porque você é ungido, não é só porque você tem uma unção, é porque você está vivendo a promessa. É o tempo de cumprimento da promessa. E para cumprir a promessa, Jesus diz, eu sou ungido, eu estou cheio, eu estou transbordando para pregar, para curar, para libertar, para
para libertar os que estão presos, para libertar os que estão oprimidos, para abrir a visão daqueles que estão cegos. Ei, eu estou pregando para alguém a raiva do diabo, porque este ano de 2025 é o ano aceitável. Vou profetizar: é o ano aceitável, é o ano que está preparado para mim e para você viver o cumprimento de uma profecia. Ei, aqui está acontecendo o que? Jesus diz: hoje está se cumprindo uma profecia do livro de Isaías. Vim profetizar para alguém: hoje Deus está confirmando a promessa, as profecias, e dizendo: é este ano, deste ano não passa, é o ano aceitável, é o ano aceitável. Vou pregar de novo, Jesus: é o ano aceitável para você viver os seus milagres. Quem pode dar glória e aplaudir Jesus? Joga lá. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto